salário de 150, 200 mil, hoje nem ia lembrar que o Morelos existe. E ganhasse mas aí quando produzisse depois exatamente. a mais, ok. Aí, ninguém nem ia lembrar, falar assim, então, não dá, beleza. Então parte da premissa, então vamos lá, parte da premissa então o Volney está se contradizendo. Por quê? Porque você está falando que você não tem subsídio para falar sobre Biliarce. Os números do Morelos eram maravilhosos. Eram maravilhosos. Sim, então, e a gente viu o que deu. Sim, a condição física dele estava totalmente... Eu não fui lá para ver. Então, mas aí que tá. Sabe qual é o lance de você não se permitir, em determinadas circunstâncias, fazer besteira? Sim, mas a gente não sabe, Rodrigo, eu tô querendo dizer o seguinte... Eu não sei até que ponto, o que o Carille viu, se foi os vídeos atuais ou não. Mas então, aí que tá. Tem também já todo um staff por fora, tá o presidente envolvido nisso, tá envolvido, imagino, o Brax e os seus analistas. Se a gente for questionar tudo que os caras forem fazer a todo momento, mas por que o Santos conseguiu ir no começo do ano sendo assertivo? Porque eram jogadores conhecidos no mercado, jogadores que tinham compromisso, foram campeões, tinham currículo. Porque o Carille conseguiu alinhavar também tudo isso, certo, né? Porque ele estava envolvido nisso. Foram jogadores que jogaram com ele, a maioria. E por que ele não consegue dar sequência nisso? Porque agora já tem aí um Brasileirão em andamento, os caras têm preferência para time da Série A. Não, mas então como é que a gente vai repetir o mesmo erro que a gente teve no começo do ano? Rodrigo, eu tô querendo dizer o seguinte, que eu não posso afirmar nem que vai ser erro, nem que vai ser acerto, cara. Peraí, não existem. Você falou... Eu acho o seguinte, você tem que confiar nas pessoas que estão lá, e a gente vai criticar o depois. O Léo Natel, a gente viu na hora, cara, porque a gente sabia. Então, vê bem, se esse cara já jogou bem, já teve momentos que ele jogou bem, foi um jogador promissor. Quantas vezes ele serviu à seleção? Cara, eu não sei, eu não levantei isso aí. Então, cara, veja bem, tá cheio de jogador brasileiro que não jogou em seleção e joga bem, cara. Mas hoje, infelizmente, seleção não é parâmetro nenhum. Pois é, então, se não é parâmetro nenhum, mas o que adianta quando a gente eu volto a dizer. Pô, desculpa, Rodrigo, discutir não dá. Não, então, eu volto a dizer, farinha pouca é aquela história. Se você não tem dinheiro, ou você de fato vai investir em jogadores que de fato têm um currículo e você repete o mesmo sucesso, a mesma fórmula do sucesso que te levou à final do Campeonato Paulista. Cara, mas tá difícil, agora não dá mais. Ou você vai voltar... Agora não tem jogador assim, tá todo mundo trabalhando. Ou você vai voltar à história do Morelos e vai falar assim, eu não tinha subsídio para dizer que esse jogador não era um jogador que estava à altura e hoje eu quero me livrar de pagar um salário de 1 milhão. O Morelos, a gente também não pode... a gente tem que ver as circunstâncias de cada situação. O Morelos, o Santos chega como presidente, o Andrés Rueda. Falaram que o valor era absurdo. E ele falou pro Galo, tenta trazer o Pereira. O Pereira segurou até o último dia. O Pereira disse não. Sobrou o Morelos ou nada. O Santos trazia o Morelos ou nada. O presidente chegou e falou assim, traz. Mandou trazer. E o que deu? Cara, deu errado. Se esse cara tivesse jogado o último jogo lá, tivesse feito um gol, teria valido a pena. Tivesse. Eu sei que não. Mas todo mundo ia dizer que sim. O problema foi o investimento feito. Claro que foi errado, mas era um presidente. Mas $1,3 milhão. Eu sei, mas o erro foi de um presidente louco que aceitou isso. Mas claro que tá errado, eu sei, mas todo mundo praticou. Mas você pode repetir o mesmo erro com Não, cara, porque esse aí vai ganhar um valor de mercado que os outros jogadores do elenco do Santos estão ganhando. Tá bom. Mas não tem ninguém no mercado brasileiro. Tu sabe o valor, então, qual é? Mas não tem ninguém pra mim, qualquer valor. Pra quem não tem dinheiro, então vamos lá. Pra quem diz que não tem dinheiro, qualquer valor é caro. Mas tu tá falando de um jogador que tu nunca nem viu jogar. Mas se eu não vi jogar é porque não presta. Não, desculpa, cara. Então tá bom. Se tu pegar a Libertadores, vai ter muito jogador que tu não conhece. Então duvido. Então tá bom. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Na atual circunstância do Santos, na atual situação do Santos, vamos lá de novo. Quando o Soteldo chegou, ninguém conhecia. Ele fez uma excelente... E eu critiquei. Você quer o Soteldo hoje de volta? Não. Você quer o Soteldo de volta? Não, eu tô falando quando ele chegou. Ele fez a primeira temporada boa. Ninguém nem sabia quem ele era. Então, grande parte disso... Depois foi pro mundo exterior, foi pro México. Não, mas a chegada dele foi boa. Foi. Uma primeira passagem. Uma temporada. Então, a primeira passagem foi boa. Você quer ele de volta no Santos? Se hoje ele puder Rodrigo, voltar. isso não tem nada a ver. A gente tá falando do cara do momento. Você tá pegando no passado, tô falando de presente. Naquele momento, a contratação foi boa. Naquele momento. Sim. Naquele. Ele voltou pro Santos. Cara, o cara se perdeu depois, cara. O cara mas ele voltou. Ele se perdeu. Você sabe... Não, a volta dele não tinha que ter acontecido. Então, voltou.
Porque a gente já falhava, ele tava lá encaixaçado. Mas a no volta México. dele foi muito mais por pressão da torcida do que qualquer outra ele tava coisa. encaixaçado, Hoje- a gente viu foto dele encaixaçado lá no trânsito. Ele voltou. Aí hoje o torcedor do Santos tá rezando pro Grêmio não se livrar dele, depois dele meter mais uma marra lá, porque o Renato Gaúcho diz assim... Mas aí é outra coisa. A gente tá falando quando ele chegou. Quando foi contratado, foi uma boa contratação. Tá bom, mas a história é a seguinte, Ninguém conhecia. Quem contrata, hoje, com dinheiro pouco, precisa ser muito assertivo. Sim. Então, eu vou tentar mais uma vez. Só que a gente não tem nem Com noção do valor do jogadores, salário. com Se tem jogadores. meta, se tem, eu não sei, O chegou agora a Santos teve informação. uma boa fórmula no início do ano. Todo mundo pegou esses jogadores e disseram assim, pô, o Guilherme, o Juliano, o Gil... Eu não gostei muito da contratação do Guilherme, quebrei a cara, e não gostei da contratação do Pedrinho. Tá, mas Só aceitei legal a do Juliano e a do Gil. Tá, então, foram jogadores que Eu erraria se fosse eu contratando. Tudo bem, então. O presidente Marcelo Teixeira acertou no investimento. Um desses jogadores é o único, que é o Guilherme, que tem contrato de 3 anos. O resto tem contrato de 1 ano. Teve muita gente que ficou aí falando pro Gil, pelo amor de Deus, renova, porque o Gil tem um contrato de 1 ano e tem uma perspectiva de não querer mais no fim do ano. Aí ficou todo mundo, pelo amor de Deus, Gil, renova. Jogador de perfil vencedor, jogador que correspondeu, jogador que o cara olha, o adversário olha e respeita. Sabe essa história? Você tá na segunda divisão, embora você pode olhar que o Santos precisa achar jogadores pontuais para substituir esses jogadores em determinados momentos. Por isso que eu perguntei para você no início, quando a gente puder voltar a falar do Carille, porque o Carille é o grande responsável por esse time não render. Então a gente pode achar a corresponsabilidade do técnico e não render em determinadas circunstâncias. O Carille tem responsabilidade, sim. Então, concordo com você. Então volto a dizer que o Santos precisa ser assertivo naquilo que fez no começo do ano. Não dá pra ser o Santos louco de achar, falar assim, eu vou investir num jogador que determinado eu não conheço e vou investir o que eu não tenho nele. É a mesma história que o presidente Marcelo Teixeira falou no programa. Eu prefiro contratar um jogador que corresponda do que 4 bagres.